Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Os trabalhos serão conduzidos pela deputada Camila Valadão. Vamos acompanhar. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Quero saudar todo o público aqui presente, os servidores desta Casa de Leis e também as pessoas que assistem essa reunião pela TV Assembleia e pelas plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, na forma do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno. Dispensada a leitura das correspondências recebidas, por terem sido encaminhadas aos membros deste colegiado e publicadas no Diário do Poder Legislativo do dia 21 de agosto de 2025. Solicito a taquigrafia que faça a inclusão das respectivas correspondências na ata desta reunião, por favor, e solicito o servidor Bernardo Teteco que proceda à leitura do expediente. Proposições recebidas. PL 113/2024, autora a deputada Irini Lopes, ementa dispõe sobre a disponibilização de salas especializadas de apoio e atendimento à mulher. Avoco a matéria para relatar. PL 99/2024, autor deputado Tiago Hoffmann, a ementa assegura o direito das mães a amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos ofertados pela administração pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria para relatar. PL 133/2024, autora deputada Irini Lopes, ementa e institui a política estadual de estímulo ao futebol feminino no Estado do Espírito Santo. Indico o deputado João Coser. PL 662/2023, autora deputada Irini Lopes, ementa e institui a obrigatoriedade da inclusão de dados relativos aos filhos menores de idade de mulheres vítimas de homicídio doloso e feminicídio nas ocorrências registradas no Estado do Espírito Santo. Indico o deputado João Coser. PL 79/2024, autora deputada Irini Lopes, ementa, institui a política estadual de prevenção à violência física, psicológica, patrimonial e moral contra entregadores de aplicativo em serviço. Indico o deputado João Coser. PL 137/2024, autora deputada Irini Lopes, ementa, institui o programa de incentivo ao emprego para mães solo no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Avoco para relatar. PL 237/2024, autor deputado Zé Preto, ementa, institui o programa estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto para gestantes com deficiência auditiva, surda e surdo-cega em todo o Estado do Espírito Santo. Indico a deputada Irini Lopes. PL 290/2024, autor deputado Capitão Assunção, ementa, cria o programa Game Terapia Inclusiva para pessoas com deficiência, síndromes ou transtorno do espectro autista. Indico a deputada Irini Lopes para relatar. PL 960, autor deputado Sérgio Meneghelli, dispõe sobre a reserva mínima de 5% do total de vagas em programa de habitação de interesse social às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em situação de vulnerabilidade econômica no âmbito do Estado do Espírito Santo. Indico a deputada Irini Lopes. PL 214/2024, autora deputada Irini Lopes, ementa, altera a Lei 9.366, de 21 de dezembro de 2009, que institui o programa Bolsa Atleta Capixaba. Avoco a matéria para relatar. PL 161/2024, autora deputada Irini Lopes, ementa, institui a política estadual de enfrentamento à violência de política de gênero e raça e dá outras providências. Avoco a matéria para relatar.
PL 167/2024, autor deputado Sérgio Meneghelli, institui no âmbito do Estado do Espírito Santo o programa estadual para Praia para Todos e dá outras providências. Indico o deputado João Coser para relatar. PL 786/2025, autor deputado Alain Ferreira, institui a campanha permanente de conscientização e combate ao capacitismo no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Indico o deputado João Coser para relatar. PL 273/2024, autor deputado Sérgio Meneghelli, ementa, dispõe sobre princípios e diretrizes para a instalação de jardins terapêuticos em unidades hospitalares, asilos, casas de repouso e centros de reabilitação. Indico o deputado João Coser para relatar. PL 439/2024, autora deputada Irine Lopes, ementa, dispõe a aplicação do questionário MChat para a realização do rastreamento de sinais precoces do transtorno do espectro autista durante atendimento em unidades de saúde pública e privada no âmbito do Estado do Espírito Santo. Indico a deputada Irine Lopes. Não, ela é autora. Ah, ela é autora, é verdade. Então, avoco a matéria. PL 18/2025, autor deputado Coronel Wellington, ementa proíbe o uso de aplicativos e programas de inteligência artificial para a criação de deep nudes no Estado do Espírito Santo. Indico a deputada Irine Lopes. PL 372/2024, autora deputada Janete Sá, ementa, institui a política pública de apoio e acolhimento e capacitação aos pais ou responsáveis legais de pessoas com deficiência intelectual e doença rara no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Indico a deputada Irine Lopes para relatar. PL 361/2024, autor deputado Alcântara Filho, ementa garantia de proteção e assistência integral a crianças e adolescentes em situação de calamidade pública no Estado do Espírito Santo. Indico o deputado João Coser. Proposições distribuídas, eu vou só citar o número e o autor, tá, deputada? Excelente. Proposições distribuídas, o PL 100/2024, autor deputado Deninho Silva, relatora deputada Irine Lopes. PL 151/2024, autor deputado Bruno Rezende, relatora deputada Camila Valadão. PL 693/2023, autor deputado Pablo Muribeca, relator deputado João Coser. PL 470/2024, autor deputado Deninho Silva, relatora deputada Irine Lopes. PL 620/23, autora deputada Irine Lopes, relatora deputada Camila Valadão. PL 951/2023, autora deputada Irine Lopes, relatora deputada Camila Valadão. PL 69/2024, autor deputado Deninho Silva, relator deputado João Coser. PL 233/2024, autor deputado Sérgio Meneghelli, relatora deputada Camila Valadão. Proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra para a condução dos trabalhos na fase da ordem do dia para a excelentíssima senhora presidenta deputada Camila Valadão. Muito obrigada, Bernardo. Como vocês podem perceber, são muitos projetos aqui na pauta da comissão, alguns que a gente ainda vai apreciar, debater, aprovar ou rejeitar no mérito da matéria, e outros que a gente distribuiu no dia de hoje, que serão também apreciados por esta comissão. É importante falar, essa comissão costuma ter, pela temática, pela relevância, né? E também quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de praticamente tudo. Então, é uma comissão que recebe um fluxo grande de projetos que tramitam na casa, e a gente sempre tenta conduzir esse processo de análise e debate com muito cuidado e com muito critério. Então, na ordem do dia, nós temos alguns projetos aqui na pauta, que eu vou baixar a pauta, a ordem do dia com todos eles. Vou suprimir mesmo, né? A deputada Irine também não chegou ainda, mas deve chegar em breve. De toda forma, estou suprimindo esses pontos. A gente retorna com todos esses projetos na pauta na próxima reunião e a gente organiza depois a forma de votação de todos eles, porque vão acumular seguramente os que, né, já haviam também, os que foram distribuídos aqui no dia de hoje. Então, a gente depois retoma todos eles com o cuidado e a devida atenção que eles merecem. Bom, vou passar direto, então, para a fase das comunicações, que é o principal
ponto da nossa reunião aqui de hoje, e é com muita alegria que a gente recebe vocês nesse dia, e desde já eu quero agradecer enormemente a Andressa Veloso, que está aqui sentadinha, que eu já chamo para cá. Vem para cá, Andressa, para compor a mesa aqui conosco. Eu conheço a Andressa tem muito tempo, né? Mas a gente continua jovens, né, Andressa? É uma alegria tê-la como colega de profissão, assistente social, sempre uma defensora intransigente na luta em defesa dos direitos humanos, e não poderia ser diferente também. Então, ela está aqui hoje também para poder debater um tema que afeta diretamente. Quero também chamar Carolina Fiorini, Anhoque, é assim que pronuncia, certo? Que é fonoaudióloga, professora da UFES e doutora em neurociências. Bem-vinda, Carolina, e mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos pela presença. Chamar a Tayane Campos Gomes Otto, que é da administração dos grupos de pacientes com esclerose múltipla no Espírito Santo. Vem para cá com a gente, Tayane. Obrigada pela presença, bem-vinda a esta comissão. O Raridades e o Esclerose Múltiplas, é isso? Falei certo? Pronto, também. E Ilka Ramalho, da Amorém. Amigos motivados e organizados reunidos pela esclerose múltipla. Está virtualmente. Pronto, está aqui. E a Andressa, que eu já chamei, né? Ela estava aqui, eu já chamei primeiro. Convidar também a doutora Maria Gabriela Agapito, nossa queridíssima defensora pública. Bem-vinda, doutora Maria Gabriela, é uma grande parceira, está sempre conosco aqui nesta comissão. Quero aproveitar para registrar, aqui está a assessoria do deputado João Coser, o deputado está de atestado médico. Por favor, registre aí a ele todo o nosso desejo de melhoras. Ele passou por uma cirurgia, está se recuperando e em breve estará aqui conosco bem e com a saúde totalmente restabelecida. Tá bom? Então, leve a ele o nosso forte abraço. Eu vou fazer também aqui, logo na sequência, os registros das pessoas que aqui estão conosco para esse debate. Mais uma vez, a deputada Irine já está chegando aqui. Deixa a deputada chegar, dá também as boas-vindas, né? Bem-vinda, minha querida. Sem problemas, a gente sabe essa correria de agenda. O importante é a sua presença. Deixar a deputada chegar, se acomodar. Bem-vinda, viu? Obrigada. Desculpa, eu estava... que agradeço. Estava na UFES lá representando. Enquanto a deputada vai se acomodando, quero só fazer algumas considerações antes da gente passar aqui para as nossas convidadas. Quando falamos sobre a garantia dos direitos humanos das pessoas com esclerose múltipla, precisamos reconhecer os inúmeros desafios que ainda persistem no nosso país e no estado do Espírito Santo, e a ideia aqui no dia de hoje é que possamos falar acerca disso. No Brasil, estima-se que cerca de 40 mil pessoas convivam com a esclerose múltipla. No Espírito Santo, embora não haja dados estaduais oficiais sobre o número de pessoas diagnosticadas, há projeções que existam aproximadamente 700 pacientes nessa condição. Para todos, a unidade de referência para o tratamento é o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, o conhecido como o CAM. E a esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica que impacta diretamente na vida das pessoas, no seu cotidiano, exige aí, portanto, um acompanhamento médico que é contínuo, o acesso a medicamentos, que no geral é um grande desafio, tem alto custo, terapias e serviços de habilitação, que demanda, portanto, investimentos no âmbito da saúde, né, e a seriedade e a prioridade que o tema merece. Estamos falando também, além do ponto de vista da saúde, do direito à informação e ao diagnóstico precoce, que é um grande desafio, ao atendimento multiprofissional. Eu, como assistente social, sei dos desafios que é
para o atendimento profissional, o transporte acessível, que a gente, inclusive, já debateu o tema no âmbito da nossa comissão, e a gente sabe os desafios no Estado do Espírito Santo, e também o direito de permanecer no mercado de trabalho com condições dignas, né, e o enfrentamento do preconceito, que, infelizmente, marca muito a vida dessas pessoas e, infelizmente, está colocado muito na sociedade brasileira em todos os espaços. Então, é exatamente partindo desse cenário que a gente vai debater o tema aqui hoje, defendendo os direitos das pessoas com esclerose múltipla. Significa para nós, da comissão, lutar por políticas públicas efetivas, por um sistema de saúde que, de fato, garanta o acesso universal e contínuo ao tratamento, por ambientes de trabalho que sejam efetivamente inclusivos e por uma sociedade que acolha, respeite e valorize a diversidade humana, gente. Inclusive, essa comissão já debateu por diversas vezes temas que se referem a uma sociedade ainda bastante preconceituosa, capacitista, né? E daí a importância sempre, e agradecer mais uma vez por ter vocês aqui, porque a participação de vocês ajuda não só a dar visibilidade quando se refere à esclerose múltipla, mas também a afirmar a posição no rompimento de barreiras, né? Preconceito e capacitismo. Então, mais uma vez agradecendo a presença de vocês, vou passar para a deputada Irine fazer uma saudação e depois a gente passa para vocês, tá bom? Bom dia a todas, todas e todes. Bom dia, minha presidenta. Mais uma vez, desculpa pelo atraso. Eu estava numa atividade extremamente importante. Nós estamos aqui, a partir de hoje, tendo a ampliação da rádio comunitária, da rádio UFES. Quer dizer, é mais um instrumento público de comunicação. Instrumento público de comunicação é sempre muito bem-vindo, porque trata das questões públicas, trata de interesses públicos. Então, por isso eu precisava ir para representar a minha comissão. É muita correria, né? Mas estou aqui de volta para que a gente possa fazer esse debate. Com certeza, o que essa comissão puder trabalhar no sentido de buscar políticas públicas, seu cumprimento, fiscalização, né, articulação em torno do tema. Eu sou uma pessoa atingida por esse tipo de problema. Eu tenho fibromialgia, então eu sei o que é essa correria que ocorre, que todo mundo faz para tentar se tratar, para tentar ficar bem, para tentar trabalhar e levar a vida normal, com dignidade, sem muito sofrimento. Com zero não vai ter, mas sem muito sofrimento, que a gente também tenha uma parcela de felicidade a que temos direito, oriundo do trabalho que a gente faz, né, da vida que a gente leva. Então, uma boa reunião para nós todos e todas, e que a gente possa trabalhar aí numa política boa, eficaz, que essa comissão tem sempre muito compromisso com isso. Políticas públicas boas, eficazes e que cheguem até as pessoas. Muito obrigada, deputada Irine. Mais do que justificado o seu atraso, viu? E bem-vinda. Agradecer pela presença. Nós combinamos aqui uma ordem para as intervenções. Começa com a Andressa, depois a gente escuta a Ilka Ramalho, que está de maneira virtual. A gente está te vendo aqui, Ilka, e em breve a gente te escuta. E, na sequência, a gente vem aqui pela ordem da mesa. Tudo bem? Então, começando ali com a Andressa. Bom dia, pessoal. Eu vou tentar falar baixo, porque eu nem preciso de microfone, né? Então, inicialmente, eu queria saudar todo mundo que está aqui presente, em especial os pacientes de esclerose múltipla e a Comissão de Direitos Humanos, que pegou essa causa
associando, né, os direitos humanos à esclerose múltipla, porque é um direito à saúde. E o direito à saúde é um direito humano. Então, eu queria agradecer muito vocês terem pegado essa causa para a comissão também estar trabalhando em cima dela. E falar da esclerose múltipla nessa comissão é lembrar que a saúde é um direito humano. E a gente está no mês de agosto. O que é o mês de agosto? O mês de agosto tem o dia 30 de agosto, que é o Dia Nacional da Esclerose Múltipla. Não é um dia que a gente vai sair comemorando, eu tenho esclerose múltipla. Não, não é isso. É um dia para a gente estar conscientizando a sociedade dessa doença. E a sociedade, principalmente os poderes públicos, para poder estarem tratando os pacientes com esclerose múltipla, não apenas como um tratamento medicamentoso. A gente precisa estar conversando com a sociedade, com o poder público, que o nosso tratamento ele vem de acordo com o nome da doença, esclerose múltipla. Eles precisam de múltiplas terapias. Não vou nem listar aqui, porque tem um monte, às vezes eu posso esquecer, né? Mas a gente sabe que a gente não é só a medicação, tem que fazer tratamento fisioterápico. Depois Ilka vai falar mais um pouquinho recentemente que muita coisa avançou. Nós temos a nossa colega aqui, Carol, também, que vai poder estar abordando isso, para vocês verem que o SUS ele precisa estar se apropriando de vários tratamentos para poder estar disponibilizando para a gente, porque a gente não vê uma equidade nessa parte, né? Porque quem tem um pouco de condição financeira melhor, consegue estar adquirindo mais tratamentos, mais espécies de tratamento. Agora, quem depende do SUS, o SUS é perfeito, só que ele não chega na hora que tem que chegar. Às vezes demora muito. Quando a gente vai solicitar algum atendimento determinado, a especialidade médica, a gente demora, vocês sabem disso, né? Então, a gente precisa muito da parceria do governo do Estado. Eu gostaria muito que alguém da saúde estivesse aqui, eu não sei se está, eu acho que não, né? Mas a gente vai se aproximando da saúde, porque a gente teve a gratificação de ver que o PL foi, Marinelli, quando foi mesmo que foi aprovado? Julho. Então, em julho a gente conseguiu, por meio do João Cosa, o deputado, conseguiu aprovar o PL de apoio, o programa de apoio às pessoas com esclerose múltipla. Então, no papel, a gente sabe que as leis brasileiras são perfeitas no papel. Mas, para tirar do papel, é um controle social que a gente tem que fazer, que é difícil. Então, a gente também está comemorando a aprovação desse PL, mas a gente já está começando a buscar informações para saber como que a gente vai conseguir fazer com que o Estado tire esse PL do papel. E, para finalizar, porque eu quero principalmente ouvir as meninas, que eu vou terminar, porque eu preparei minha fala só de ontem para hoje. Então, e aí, ontem, para piorar, os meninos do bairro da Penha tocam o terror lá, aí eu não consegui dormir direito, né? Então, não está muito organizadinha a minha fala, não. Mas, então, por que a EM, que eu falei um pouquinho disso, não tem o nome só de múltipla à toa? São diversos os sintomas neurológicos dessa doença. Tipo, eu tenho X quantidade de lesões no sistema nervoso central, Tayane tem X, outras pessoas têm Y, aí vai, tipo, o abecedário todo. A gente não é igual. Cada um tem determinados sintomas. Então, a gente precisa estar buscando formas que a gente consiga receber o tratamento ideal da saúde pública aqui do nosso estado. E são poucos os estados que têm um projeto de atenção às pessoas com esclerose múltipla. Embora outros tenham vários outros tipos de avanços que a gente ainda está começando. Tipo, a gente está começando do zero aqui. A Carol, ela criou um grupo da gente do WhatsApp, que ela criou um grupo que não estava se sentindo, mas pessoas foi começando a ver que era um grupo de apoio que está sendo formado ali. Hoje a gente tem 120 pessoas nesse grupo. E cada dia vai entrando mais pessoas. Isso aí vale um estudo, uma pesquisa no futuro, para saber por que está aparecendo esse monte de gente com esclerose múltipla. Né? Então, são muitas coisas a ser pesquisadas que nosso PL, que foi aprovado pelo João, coloca esse ponto também, de estar incentivando as pesquisas, para a gente estar avançando. Eu dou graças a Deus que eu tive esse diagnóstico tem 2 anos e meio. Se eu tivesse tido há 15, 20 anos atrás,
eu estaria com bem mais dificuldade. Talvez eu não estaria andando mais, não estaria enxergando, de sequela eu tenho neurite óptica. Então, a gente está querendo evitar que outras pessoas demorem a ter esse diagnóstico e adquiram sequelas. A gente quer que as pessoas tenham um diagnóstico precoce e já dê início no tratamento para poder se livrar logo da EM. A gente fala EM para não ficar muito grande, né? Esclerose múltipla. Mas quando vocês ouvirem falar EM, não achem estranho. É esclerose múltipla. É isso, gente. Muito obrigada, Andressa, pelo seu relato. Obrigada por sensibilizar também e por articular, gente. É fundamental. Acho que esses grupos de articulação, como você demonstra, é fundamental para buscar ações, visibilizar o tema, enfim, incidir sobre as políticas públicas. Isso precisa ser feito coletivamente. Então, parabéns também por essa articulação. Vou chamar agora a Ilka Ramalho. Fique à vontade, Bom dia Ilka. a todos. Te escutamos e tivemos. Paciente esclerose múltipla, Comissão de Defesa de Direitos Humanos da Assembleia, os deputados da Casa. Meu nome é Ilka Ramalho, eu sou representante da Morem, Amigos Motivados Organizados pela Esclerose Múltipla aqui de São Paulo. Eu agradeço por estar aqui para falarmos um pouquinho de esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença progressiva, mesmo ela tendo as suas divisões, né? Ela se apresenta de forma crônica, incapacitante e progressiva, desde o início. Ela se apresenta de forma remitente recorrente, que é a forma flutuante da doença, que ela vem em uma crise, aí medica, aí dá uma melhorada, aí daqui a pouco ela vem de novo agressiva, medica, dá uma melhorada. Aí depois tem isso tudo silenciosamente. Depois tem a forma primária progressiva, que ela se apresenta progressivamente, desde o início, silenciosamente. Você mal percebe. Depois tem a secundária progressiva, que em determinado momento da remitente recorrente, ela vem de uma forma muito agressiva, que até hoje não havia medicamentos para a secundária progressiva. Hoje, a Andressa foi convidada para vir ao nosso workshop, sábado agora, para estar conhecendo, que vai ser falado sobre essa medicação, que ainda não liberada pelo SUS, mas é a única para a forma secundária, evitar a forma secundária progressiva. Eu espero poder participar dela, porque eu já tenho 24 anos de diagnóstico, e essa medicação é a única. E um diagnóstico precoce e o tratamento correto evita tantas sequelas que nós, portadores de esclerose múltipla, enfrentamos. Eu mesmo tenho sequelas na visão, tenho um pouco na fala, memória, locomoção motora. Para nós, atinge muito no psicológico isso. Eu não sei se os próximos portadores que irão falar também poderão falar um pouco dessa parte emocional, né? Essa recolocação no ambiente de trabalho, enfim. Então, se ajustar à sociedade. Nós temos que nos ajustar à sociedade, né? Para que ela venha nos acolher, nos receber. As sequelas que a esclerose múltipla nos traz consequências. A falta de cuidados faz com que a gente tenha muitas sequelas. E acabamos nos afastando de amigos, parentes, da sociedade. Nós nos isolamos. Então, quando nós começamos com o grupo, que nós começamos também com grupos de WhatsApp, nós estávamos isolados, cada um no seu canto, e nós encontramos em nós mesmos a força para continuar. Eu gostaria de falar também que é muito importante um projeto de lei para que a esclerose múltipla seja reconhecida como uma doença PCD. Eu sempre coloco nas camisetas, eu estou com uma camiseta laranja, porque a cor laranja representa a esclerose múltipla, porque não é fácil descascar uma laranja para nós, é muito complicado, porque quem olha para nós não vê o que nós sentimos, né? Olha para nós e diz assim, olha que bonitinha, olha como ela é feliz, mas não sabe a dificuldade que nós enfrentamos, né? Conforme a moça falou aí da fibromialgia, que eu imagino a dor que ela sente, que nós de esclerose também sentimos dores. Não era concretizado que quem tinha esclerose múltipla também sente dores, e há pouco tempo
bateram o martelo que sim, quem tem esclerose múltipla tem dores sim, tanto que foi liberado para nós utilizarmos o canabidiol para tentar amenizar essas dores. E foi uma luta muito grande para isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, pela consciência da esclerose múltipla, para tentar fazer parte dessa sociedade, termos a voz que importa para nós, que são a liberação dessas medicações que já existem. Antigamente não existia tantos medicamentos, para quem não conhece. Eu que sou diagnosticada há 25 anos, eu sei que só tinha interferons e não funcionava comigo e eu tinha que continuar tomando ele. Vivi internada de 3 em 3 meses em crise, conforme eu falei, que é a remitente recorrente, você tem a crise interna, melhora, e não funcionava a medicação e eu tinha que continuar com aquela. Hoje já existe um leque de tratamentos para esclerose múltipla, né? Recentemente nós tivemos a medicação para primária progressiva, que é o ocrelizumab, não é liberado ainda pelo SUS, a gente tem que judicializar, ela é muito cara, ela é em torno aí de R$180 mil por ano. Agora está saindo para evitar a secundária progressiva e está saindo também a para secundária progressiva. Se não liberado essas medicações, o que acontece? Nós somos diagnosticados muito cedo, por volta de 20 anos, onde nós estamos na nossa fase mais produtiva. Eu tinha 20 anos quando eu fui diagnosticada. Eu estava trabalhando numa empresa multinacional e ali eu perdi a visão, ali eu perdi meu movimento dos braços, perdi o movimento das pernas, comecei a ficar com perda cognitiva, eu tinha acabado de receber uma promoção, eu não pude aceitar. Porque a promoção, eu teria que viajar o Brasil inteiro. Como que eu iria viajar o Brasil inteiro nessa situação? Então, você vê o seu mundo desabando por cima de você e os seus sonhos sendo rasgados na sua frente. E, como eu disse, não havia medicamentos nem tratamentos para isso. Como que eu iria viajar ao Brasil se não tinha tratamento? Né? Aconteceria alguma coisa comigo em outro estado, como que eu ia? Se nem em São Paulo, que dizem que São Paulo é muito avançado, nem São Paulo tinha, como que eu iria prosseguir, né? Ao qual a esclerose múltipla atinge mais ou menos 45 mil pacientes de esclerose múltipla. Mais ou menos por quê? Porque muitos são diagnosticados errados. Já apareceu aí na internet muitos fazendo tratamento para esclerose múltipla sem ter esclerose múltipla. E muitos portadores estão aí tratando por outras doenças e têm o diagnóstico de esclerose múltipla. Eu andei fazendo a busca de como eram calculados esses diagnósticos. E os diagnósticos são assim. O portador de esclerose múltipla que toma medicamento para esclerose múltipla, ele entra para essa contagem. O paciente que não quer se tratar, não entra. O paciente que trata com alimentação, não entra para essa contagem. O paciente que quer tratar com vitamina D, também não entra para essa contagem. E fora os erros de diagnóstico, né? A importância para o diagnóstico o protocolo para dar o diagnóstico, ressonância magnética e o líquor. É o que fecha o diagnóstico de um portador de esclerose múltipla. E o importante é um médico especialista em esclerose múltipla, porque um neuro clínico pode confundir com outras doenças. E faz com que esse portador deixe de ser tratado, ter o tratamento de forma correta. Pode se confundir com a neuromielite óptica também, sendo que também tem poucos tratamentos para ela, que é a prima da esclerose múltipla. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu só terminar para falar que os tratamentos complementares são muito importantes, o André falou. Recentemente ela veio aqui em São Paulo e ela conheceu a neuromodulação. É algo assim magnífico. Eu, com muitas sequelas, tive a oportunidade de fazer essa neuromodulação. Não falei, né? Tem incontinência urinária também. Mas eu fiz 15 sessões de neuromodulação. Ela é muito cara, não está no SUS. Não está pelo convênio também, Andressa. Complementando o que você estava falando, que não chegou no SUS. Não chegou no SUS, mas também não chegou no plano de saúde. Então, muitos tratamentos complementares não chegaram no plano de saúde também. É só particular mesmo, e o particular é muito caro. Eu tenho neurite óptica. Existe fisioterapia, não sei se vocês sabem, mas existe fisioterapia para ocular. E plano de saúde não tem, SUS não tem, tem particular. E é caro, muito caro. Então, para quem já está sequelado, é muito difícil tentar recuperar um pouco dessas sequelas, né? Sequelas
da incontinência, da visão, da parte motora. Então, para a gente é uma luta constante, né? Eu estou nessa luta aí há 24 anos e eu estou trazendo aí comigo alguns colegas para poder fazer essa viagem comigo, essa busca desse tratamento aí, para a gente tentar melhorar a nossa qualidade de vida. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ilka, pelas contribuições. Continue aqui conosco, a gente vai seguir aqui ouvindo as demais integrantes aqui da mesa e também abrir para as pessoas para intervenções. Muito obrigada. Passo agora para a Carolina Fiorini. Fiorini. Bom dia. Bom dia, excelentíssima presidenta Camila, deputada Irine. É um prazer estar aqui de novo nessa Casa das Leis. Eu sou Carolina Nhoque, eu sou fonoaudióloga há 25 anos, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, nosso departamento de fonoaudiologia, e eu tenho particularmente um apreço muito forte com a esclerose múltipla. Meu doutorado foi com esclerose múltipla, eu defendi ainda em 2012. Eu fiz o mestrado na universidade, o doutorado pela UFMG, e eu tive um professor orientador neurologista, e que desde essa época, então, de 2012, o Espírito Santo vem trabalhando muito na questão do desenvolvimento da ciência em esclerose múltipla. Então, a gente vê que a doença em si é uma doença bastante desafiadora, a Ilka coloca muito bem sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico da esclerose múltipla precisa de profissional especializado, que no caso é o neurologista, o médico neurologista. Muitas vezes o paciente ele não vai no neurologista de pronto, porque os sintomas às vezes vêm com uma dificuldade de visão, então ele vai no oftalmo, mas os oftalmos também reagem muito prontamente, conhecem muito bem e já encaminha de pronto, né, o paciente para uma correta medicação. E a linha de tratamento, o paciente às vezes fica num itinerário de diagnóstico muito complicado, porque a doença, como ela tem essa característica de surto-remissão, ou de progressivamente, vai piorando progressivamente, e os outros tipos, e não tem um fenótipo muito... O fenótipo, na verdade, assim, não aparece, né, para as pessoas, assim como outras doenças. Você olha para a pessoa, você vê que ela tem alguma dificuldade. Na esclerose múltipla, isso não é tão claro. Então, o diagnóstico, o paciente, às vezes, passa por um percurso um pouco... Eu vejo o pessoal balançando a cabeça, porque talvez aconteceu isso com vocês. Mas a gente tem hoje no Espírito Santo o CAM, que realmente é um grande centro de referência com equipe de neurologista muito bem preparada para isso, mas existem outros serviços, outros colegas que fazem muito bem o diagnóstico. Bom, vencida essa parte do diagnóstico, do medicamento, e tem toda essa questão realmente da adesão ao tratamento. O tratamento não o medicamento é um medicamento de altíssimo custo, que é retirado pelo SUS, né? Não é um medicamento que a gente compra na farmácia, mas isso a gente também tem, de alguma forma, bem regulado no Estado do Espírito Santo, mas não é todo paciente que adere ao tratamento. A Ilka falou isso, não sei se vocês conseguiram perceber. E aí você fala, uai, mas eu tenho uma doença neurológica, crônica, em tese progressiva, autoimune, com uma série de sintomas que pode aparecer, que é muito diferente entre os pacientes, e eu não vou aderir ao tratamento. A opção do paciente de não aderir é uma opção que a gente trabalha diuturnamente com o paciente. Existem muitos estudos que mostram sobre a adesão ao tratamento, que quem adere ao tratamento tem efeitos muito mais positivos ao longo da vida, de não evolução da doença. A gente ainda não tem a cura, então o medicamento não é para curar, mas sim para organizar todo esse sistema neurológico. Depois que passa essa fase do diagnóstico, da adesão ao tratamento, a gente entra num circuito muito importante, que é a reabilitação do paciente, porque em algumas vezes o paciente pode evoluir com sequela. Em alguns pacientes, muitas vezes não fica com sequela, então por isso que tem que acompanhar com a sua equipe, com o seu profissional de saúde.
No caso, quando tem alguma sequela, quer seja motora, uma sequela da fadiga é um sintoma muito presente, que a gente não vê a fadiga. E todo mundo está fazendo assim com a cabeça, que a fadiga é uma coisa muito presente, né? E a gente, sem ter esclerose múltipla, a gente também tem fadiga, mas são coisas diferentes. A fadiga na esclerose múltipla, ela é contundente, ela é marcante, ela é diária. Né? Então, isso angustia muito o paciente, muitas vezes desanima, estigmatiza o paciente, parece que ele é preguiçoso, e não é, ele tem um sintoma que merece um tratamento. Né? E muitas vezes esses sintomas, o tratamento não é o medicamentoso. Vai tratar com o medicamento, mas você vai ter que entrar com a reabilitação para cuidar desses sintomas, gerenciar esses sintomas e conviver com ele na medida do possível, amenizando e continuando a sua rota. Eu costumo dizer que a esclerose múltipla atinge pacientes e pessoas jovens, na alta produtividade. O exemplo da Ilka, novamente, eu estou pegando o gancho, mas certamente aqui mais pessoas têm esse exemplo. Ela estava no auge da carreira e ela tem um diagnóstico desse. Então, a pessoa tem que recalcular a rota, rever seus projetos de vida, e a gente, enquanto equipe, a gente está sempre no suporte para ajudar essas pessoas que dá para conviver com a esclerose múltipla, ter os seus projetos de vida, recalculando sua rota e cuidando da sua saúde para ter uma melhor qualidade de vida. Bom, aí eu chego então na reabilitação. Então, a reabilitação depende do sintoma. Particularmente na fono, alguns pacientes podem evoluir com dificuldade para engolir, então engasgo, né, a comida às vezes sobra, eu tenho que mudar a minha dieta, eu gosto muito de ir no churrasco, já não vou mais, porque a carne é muito dura e eu não consigo mastigar corretamente. Eu posso ter problemas na fala. Então, quando eu estou falando com as pessoas, a minha voz está diferente, fica um pouco mais embolada, as pessoas têm dificuldade de me compreender. Eu sinto fadiga vocal. Ao final do dia, eu não consigo mais fazer as minhas reuniões, ou dar aula, ou cantar na igreja, porque eu sinto dor para falar, e eu tenho que ir lá dormir e repousar para ver se isso passa. Então, essas dificuldades da fono são sintomas que impactam a vida do paciente, impactam as relações pessoais, porque o comer e falar está no nosso dia a dia, continuadamente a gente está ou se relacionando, comunicando com as pessoas, ou nos ambientes onde eu tenho que almoçar, jantar, comemorar, então isso está sempre no nosso dia a dia. Existem muitos outros sintomas que aí a equipe multiprofissional atua fortemente. Então, fisioterapeuta, nutrição, farmácia, enfermagem, assistente social, terapia ocupacional, psicólogo. Então, a equipe é muito organizada. Então, a gente não tem isso no Estado do Espírito Santo, um centro onde tenha como princípio e um modelo de gestão em reabilitação, onde ofereça isso para o paciente. O que a gente tem hoje são profissionais trabalhando, alguns deles em alguns centros, onde eu tenho lá uma equipe mínima trabalhando junto, mas a grande maioria é pulverizada. Eu vou no médico, vou no psicólogo, vou no fono, vou na físio, e isso não junta, e o paciente fica todo cortadinho em pedaços e vivendo em função disso. Não é o melhor modelo. Então, a minha fala vai nesse sentido de que a gente precisa de pensar, no Estado do Espírito Santo tem um potencial gigante para a reabilitação dos pacientes, em qualquer doença, né? Especialmente na doença neurológica. E aí a gente entra num cenário assim, da neuromodulação, que foi muito citada. A gente tem um grupo muito forte na universidade, a neuromodulação não invasiva. Então, tem 2 tipos de neuromodulação, que nada mais é de que eu vou neuromodular o meu cérebro. Eu vou colocar alguma coisa no meu cérebro para mudar o status dele. Existem 2 tipos, que é a invasiva, que depende de uma cirurgia, e é o neurocirurgião que faz, que não se aplica à esclerose múltipla, é mais usada em outras doenças, e a não invasiva, aquela que eu não preciso fazer uma intervenção cirúrgica. Então, é um dispositivo, um equipamento, a gente chama de device, que eu posso estimular tanto magneticamente o cérebro como eletricamente, com corrente elétrica. Não é choque, não tem nada a ver com eletroconvulsoterapia, que é uma técnica usada de forma regular hoje, tem seus parâmetros, mas não tem relação com isso. Então, eu dou estímulo no cérebro para
é como se eu estivesse modulando mesmo, eu disparo o neurônio ou eu deixo aquele neurônio mais alerta para aquela atividade que eu quero trabalhar com o paciente. Então, eu dou o estímulo e faço terapia, dou o estímulo e faço terapia. E isso você vai melhorando e vai potencializando o seu circuito neuronal. Então, a neuromodulação não é fornecida pelo SUS, mas nós temos um projeto de lei que tramita no Senado Federal, que é o 5376 de 2023. Já foi aprovado na Comissão de Saúde no Senado Federal. E nós, enquanto sociedade civil, a gente tem que fazer pressão para os nossos governantes. E eu faço aqui um apelo para que essa casa também faça pressão. O governo do Estado já recebeu uma indicação disso, que para a gente converse com a nossa bancada, para que esse processo possa andar e acontecer na Câmara, para incorporar a neuromodulação no SUS. Óbvio que isso depende de um estudo orçamentário, tributário, e de toda a logística mesmo de incorporação no SUS, mas a gente sabe que as pesquisas científicas mostram que neuromodulação não é bom para todo paciente, não é bom para todos os sintomas, mas que com uma equipe técnica capacitada para avaliar se isso pode ser benéfico para o paciente, ela tem muito benefício. Então, já existem algumas evidências científicas que provam que a neuromodulação pode, sim, melhorar os sintomas que esse paciente apresenta. Na esclerose múltipla, particularmente, a dor, a fadiga e a espasticidade, que também pode aparecer. Então, já existem também estudos na minha área, deglutição e voz, mas são estudos ainda mais incipientes, mas a gente também tem esse compromisso na universidade para conseguir fazer mais projetos, para a gente conseguir ir provando realmente que é uma tecnologia que importa. O fato de não estar no SUS não impede o paciente de receber esse tratamento, mas é muito mais restrito. Então, ele consegue, via privada, que é cara, a sessão não é uma tecnologia barata, ou então por protocolos de pesquisa, que é o que o nosso grupo faz, e isso os pacientes não vão receber isso, né, no dia a dia, né? Então tem que estar vinculado a algum protocolo de pesquisa. Então, assim, a gente prima pela garantia do direito à saúde, e se existe uma coisa boa para ser feito para o paciente, quer seja neuromodulação ou o atendimento fonoaudiológico, fisioterapia, psicólogo, a reabilitação em si, se ele tem direito a isso, que isso seja e aconteça de uma forma fluida na vida do paciente, porque ele tem que devolver ao nosso Estado a produtividade dele. Ele perdeu lá atrás, ele tem que estar recalculando rota, mas ele é uma pessoa totalmente com potencial para devolver a produtividade dele para a nossa sociedade. Então, aqui fica meu apelo, que a gente saia daqui com um compromisso, sabe, Camila e Irine, que a gente realmente pense em ciência, em inovação, em empatia, e que a gente consiga, com gestão, com ideias inovadoras e com um trabalho duro, que é o que a gente está acostumado a fazer, a gente consiga, de fato, propor medidas públicas para garantir o direito a todos, especialmente nessa população que tem esclerose múltipla, que é uma população que, de repente, tem o diagnóstico e tem que recalcular a sua vida, né? E são pessoas que têm que cuidar da vida, da família, do trabalho, então tem direito a transformar isso tudo de uma forma muito fluida e não viver em função da esclerose múltipla. A esclerose múltipla vai ser uma condição que a pessoa vai conseguir ir lidando com ela. E não tem que ficar, sabe, com o pires na mão pedindo atendimento e pedindo reabilitação. Isso é inadmissível. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Repete, por favor, o número do projeto que tramita no Senado, 5376 de 2023. Então consegui anotar em tempo. Certo. Já anotei para a gente pensar de que maneira a gente consegue também fortalecer a tramitação desse projeto em âmbito nacional. Passo agora para Tayane Campos Gomes. Fica à vontade, Tayane. Bom dia para todos, né, presentes, deputadas. Bom dia aos pacientes que puderam vir. Bom dia, né, as meninas que estão na luta junto conosco. Eu também sou paciente, né, e fico feliz de que os pacientes do Estado do Espírito Santo me vejam como voz para esse momento oportuno que a gente pode falar mais uma vez
agradeço demais a oportunidade, todas as vezes que são dadas, né, oportunidade de vez e fala para todos nós. Fico eternamente grata. Então, como já foi bem falado, né, a Ilka, a Andressa, a Carol acabou de reforçar, a esclerose múltipla, né, ela é uma doença neurodegenerativa, é uma doença que ela tem tratamento, mas ainda, eu falo ainda, porque eu acredito que terá, ainda não tem cura. A gente precisa aí de um atendimento assertivo, precisa dos protocolos de cuidado de saúde, e isso, por muitas vezes, por experiência, que nós acompanhamos os pacientes do grupo, por exemplo, principalmente os pacientes que não são aqui da região metropolitana, isso é muito difícil. Os pacientes têm que sair de todas as macro-regiões do estado e se direcionar aqui à Vitória para conseguir fechar um diagnóstico. Então, assim, a gente não tem hoje uma política que seja aplicada, uma diretriz e um protocolo dentro da Secretaria de Saúde, junto aos médicos, né, em que eles possam fechar esse tipo de diagnóstico, para que um paciente não tenha que se deslocar lá de Iuna para Vitória para poder fazer esse diagnóstico. Tem que se deslocar de São José dos Calçados para Vitória para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Então, assim, a gente aproveita essa oportunidade que estamos tendo com direitos humanos para falar de saúde. Afinal, saúde é constitucional, é um direito, né, básico de todos da sociedade. Como já foi dito, nós somos em torno de 45 mil pacientes, né, no Brasil. Então, pelo montante de pacientes, nós temos uma doença vista como uma doença rara, o que torna esses pacientes, né, a doença como uma doença invisível. Pouco se sabe, poucas pessoas comentam, talvez um volume de pacientes que talvez não tenha uma expressividade para a sociedade. E isso é um pesar que nós carregamos, né? Porque a gente fala que a gente não é só número, nós não somos apenas os 700 pacientes que a gente pode estar tendo aqui no Espírito Santo. Nós somos vidas, somos pessoas, cada um com a sua história, cada um com as suas demandas, com as suas dificuldades. Alguns terão uma doença mais agressiva, outros uma doença um pouco mais controlada, mas todos terão algum tipo de restrição. E não é porque às vezes você olha para a Carol, que está ali sentadinha, para a Ana, para mim, que aparentemente as pessoas olham para a gente passando na rua, conversando, e falam assim, não tem nada. E cada uma tem as suas limitações. Às vezes tiveram que fazer a sua adaptação, sair da sua realidade, né, do seu trabalho, ou mudar a função que exercia, ou fazer redução do quadro de horas, ou tentar fazer acontecer mesmo com suas limitações. Isso acontece, eu diria que com quase todos os pacientes. Obviamente, assim como a Ilka, né, trouxe para a gente, lá atrás o tratamento ele era muito mais difícil. Eu tive diagnóstico lá em 2015, então estou completando 10 anos de diagnóstico esse ano. E ainda assim, apesar dela ter mais de 20, eu também não tinha uma gama, um leque que nós temos hoje de medicamentos. Então, os medicamentos que eram ofertados, né, via SUS naquela época, também eram medicamentos em que a gente costuma dizer nos nossos simpósios, nos nossos encontros, né, nos estudos, em que o paciente ele tinha que escolher se ele ia passar mal pela esclerose múltipla ou ele ia passar mal pela medicação. E é por isso que muitos pacientes abandonavam o tratamento. Eu acho que uma coisa que você vai sofrer tanto ou mais do que os sintomas que você está sentindo é realmente muito importante para você decidir manter ou não. A gente tem muita história de muitos pacientes que falam assim, não, o tanto que eu estou passando mal, o tanto que eu estou sofrendo tomando essa medicação, eu prefiro pagar para ver o que a esclerose múltipla vai me proporcionar. Porque os médicos, né, eu sei porque foi a fala da minha neurologista quando eu tive diagnóstico. Ela costumava dizer assim, Tayane, a medicação ela não vai estacionar a esclerose múltipla e nem vai te garantir 100% que você não terá novos surtos, que é como é chamado, né, o quadro agudo da esclerose múltipla. É como se a gente estivesse atravessando a rua, olhando para os dois lados, e atravessando a rua sem olhar para os dois lados. Em ambos os casos, pode acontecer de você ser atropelado, olhando ou não para os dois lados. Mas, tomando a medicação, você vai ter uma pequena possibilidade de não passar por esse quadro. E eu tomei os interferons, né, porque lá atrás não tínhamos outras medicações.
eram medicações que davam muito mal-estar, muito desconforto, realmente tinham mais sintomas do que os sintomas que a própria esclerose múltipla vinha nos trazendo. Então, graças a Deus, nesses 10 anos evoluímos muito, caminhamos muito, estamos com remédios mais eficientes, que garantem uma estabilização melhor da doença. Obviamente, nenhum deles é a cura, a gente não toma e está ali livre, né? Mas eles geram um fator protetor muito importante para que a gente não venha a desenvolver aí novos surtos. Então, quais são os desafios de nós, né, quanto pacientes? É que a gente tenha um diagnóstico mais rápido para que as sequelas sejam reversíveis. Porque quanto mais tempo demora para que esse diagnóstico chegue, uma sequela que podia ter reparação, ela passa a ser uma sequela muitas vezes permanente. E é o que a gente vê com pacientes que têm diagnóstico há muito tempo, que na maioria das vezes estão mais debilitados de maneira motora, né? Vamos dizer assim. Porque as medicações antigamente não eram tão eficientes, não tinham tanto atendimento com as equipes multidisciplinares, a fisioterapia, a fono, enfim. E aí a gente não conseguia reverter essas sequelas que já existiam, né? A gente tem medicamentos que nós temos acesso a praticamente todos do via SUS, mas às vezes nós mesmos, no grupo, às vezes identificamos um paciente, por exemplo, que possui plano de saúde, tem uma medicação que ela é um pouco melhor, que ela é fornecida via plano de saúde, porque ela está, né, no rol da ANS, e esse paciente ele não sabia, simplesmente não foi dada a informação correta e a oportunidade que ele tem, e é direito dele, ir para uma medicação que às vezes terá uma segurança e um resultado melhor. Então a gente tem que orientar esse paciente para que ele busque, para que o médico faça essa orientação correta, que ele chegue e vá atrás. Ah, mas o plano me negou. Não, mas está lá, a lei está dizendo que tem. Se existe o rol da ANS para cuidados, serviços, assistência, medicamentos, isso deve ser cobrado, isso deve ser garantido. E os profissionais, como a gente falou, que a maioria dos profissionais, a maioria não, né? Nós temos muitos profissionais que não estão capacitados. A medicina é muito ampla, a neurologia mais ainda, então a gente precisa de profissionais que eles estejam capacitados para identificar e conduzir. Não é obrigação que 100% dos neurologistas do Estado do Espírito Santo consigam tratar esclerose múltipla, mas minimamente eles têm que identificar os sintomas e encaminhar esse paciente para quem possa. Se eu não posso tratar, opa, estou achando que é tal coisa. Porque é muito triste você chegar num profissional correto, que é um neurologista, e o neurologista sugestionar que é ansiedade, que é fadiga, que é labirintite, que são coisas que, teoricamente, a gente trataria de uma forma totalmente diferente. O paciente fica frustrado porque não tem a resposta e nem melhora do quadro quando inicia o tratamento dessas outras questões. E aí fica mais tempo. Eu conheço pouquíssimos pacientes, pelo menos aqui do estado, que tiveram um diagnóstico em menos de 6 meses. Nós temos raras exceções. A maioria dos pacientes levam de 6 meses a 1 ano para conseguir fechar um diagnóstico. E uma janela de 6 meses a 1 ano é um tempo muito longo. E negar cuidado é negar direito. É negar direito humano, porque nós temos direito a ter o atendimento assertivo, seja via SUS, seja via saúde suplementar, nós temos que garantir esse tipo de atendimento. Nós tivemos agora, né, no mês passado, o nosso projeto de lei que passou, a Lei 12.483 de 2025, que ela tem os 5 pontos principais, né? O diagnóstico precoce, com mais linha de cuidado, um tratamento integral e gratuito, equipes capacitadas, sistema de informação atualizado, mais pesquisas e mais campanhas educativas para toda a sociedade civil, porque a lei é a ponte, né, entre a Constituição e a vida real. A gente precisa estar junto para fazer com que a lei saia do papel, como as meninas também já disseram, né? Nós precisamos lutar para que as leis sejam aplicadas. E a gente tem que ir atrás mesmo, tem que ser chata mesmo, tem que estar vindo em qualquer oportunidade. Quando fala assim, vocês só vão poder falar 5 minutos. Se for 2, a gente está indo. O negócio é eles saberem que a gente está, que a gente existe, que nós temos vez, que nós temos voz, nós somos raros, mas somos importantes. Todos nós temos o direito a ter cuidado de qualidade. Então, eu peço, né, que, aproveitando a Comissão de Direitos Humanos, né, fiscalizem e garantam que essa lei também ajude, né, para que ela seja aplicada, que ajude
com que a gente possa buscar formas de investir, capacitar equipes, fazer o monitoramento e a aplicação dessa lei. A gente também já está tentando, né, articular com a Secretaria de Saúde para buscar apoio, porque a gente sabe que a Secretaria de Saúde é um ponto importante, é um ponto focal em que a gente precisa estar junto também. E se a gente precisar fazer algumas adaptações, alguns ajustes nessa lei, né, melhorar a tramitação dessa lei, que seja feita. A gente sabe que a esclerose múltipla ela é contemplada por doenças raras, a gente sabe que tem uma lei tramitando, né, aqui no Estado para doenças raras, mas que a gente consiga unir isso de uma forma que não fique tão morosa. A gente não quer que seja apenas uma lei para dizer assim, tem a lei, mas e aí? Ela faz-se valer, ela acontece, eu consigo fazer, eu posso chegar e falar que existe essa lei, o que eu posso cobrar, a quem eu posso cobrar, a quem eu posso ir atrás. Então, a gente precisa ter voz novamente, né? E aí eu terminei aqui para trazer essa mensagem para vocês, que ser raro, né, não pode ser invisível. Saúde é dignidade, a saúde é liberdade, e nós todos esperamos ser bem ouvidos. Oi, agora foi. Acho que eu que estava fazendo errado aqui. Maravilhosa. Como que você fechou? Quero falar de novo isso aqui, gente. Ser raro não significa ser invisível. Saúde é dignidade, saúde é liberdade. Já adorei essa frase, muito importante. Obrigada, Tayane, pelo seu relato, pela sua fala, muito esclarecedora. Doutora Carolina também, mais uma vez, muito obrigada. Vou passar para a doutora Maria Gabriela e depois eu vou fazer também, gente, alguns registros de presença aqui. Não esqueci não, viu? Vou deixar só as intervenções da mesa, depois eu faço. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputada Camila, deputada Irine. Muito obrigada pelo convite. É tão importante a Defensoria Pública estar nesse espaço, só que eu me sinto meio impostora, porque eu acho que eu aprendo muito mais do que eu venho aqui falar. Mas assim, eu me comprometo a efetivar assim, uma conversa, uma articulação para a gente implementar esses direitos, sim, não ficar só no discurso. E aí eu vou aproveitar e falar um pouquinho da Defensoria Pública, né, uma instituição que ela é pequena, né, no seu tamanho, mas com grandes responsabilidades, né? A gente vem aí com uma opção constitucional da defesa das pessoas vulneráveis, das pessoas hipossuficientes e também uma instituição voltada à promoção dos direitos humanos. Por isso que eu tenho aqui essas duas deputadas como grandes parceiras nessa caminhada institucional da Defensoria Pública. E aí, gente, olha, falar hoje em dia sobre a tutela da saúde, assim, eu brinco com meus colegas de brincadeira para não chorar, né? Porque, na verdade, está bem difícil. Que antes a Defensoria falava que era difícil fazer a defesa criminal, né? Sempre tinha uma resistência, né? Depois voltou, assim, eu acho que para o lado da moradia também, fazer a defesa do direito à moradia judicialmente é muito difícil. Mas, gente, fazer a tutela de saúde judicial assim está cada vez mais complicado. E quando a gente fala de esclerose múltipla, das doenças raras, assim, há realmente assim, um movimento nacional, isso eu não estou falando nada de errado aqui, nada é obscuro, que todo mundo já sabe disso, contra a judicialização da saúde. Como se aquelas pessoas que procurassem a Defensoria Pública da União, um advogado para judicializar, fossem as erradas nesse sistema todo. Né? Sem entender que, na verdade, quem judicializa, às vezes assim, é um pedido de socorro, porque já fez assim, um percurso longo para ver efetivado um direito básico. E aí que é o direito à saúde, é um direito social, direito fundamental, é um direito ligado, sim, à promoção de direitos humanos. E aí, quando a gente fala dessa, sim, visibilidade, né, dos pacientes de doenças raras, assim, a gente tem um problema seríssimo, que é da incorporação de novos medicamentos, novas terapias, porque se avalia, além, lógico, assim, da tutela da saúde, numa perspectiva da dignidade da pessoa humana, mas eles avaliam a Conitec, enfim, todos os órgãos de incorporação voltados à questão financeira também, ao custo disso, a incorporação. Se você tem menos pacientes, você vai ter uma dificuldade maior de incorporar.
medidas, às vezes, essenciais para você ter um avanço na saúde e na qualidade de vida desses pacientes. E aí, voltando para a judicialização da saúde, a gente teve aí, recentemente, o tema 1234 do STF, que basicamente disse assim, olha, medicamento de alto custo, vocês vão ajuizar na Justiça Federal. E aí, quando a gente pensa na perspectiva das pessoas hipossuficientes, né, que vão precisar da Defensoria Pública para ajuizar suas demandas. A Defensoria Pública do Estado já é uma defensoria que tem a sua ramificação ali já reduzida. E ainda mais aqui no Estado, a Justiça Federal, a Defensoria Pública Federal. Então, hoje em dia, você falar da judicialização de medicamentos é você falar que, sim, é uma indisposição, tá, do Poder Judiciário, do sistema de justiça, de acolher essas demandas. Hoje em dia, você não ajuiza só com uma prescrição médica. Você tem que fazer quase que um dossiê para falar que aquele medicamento que está sendo requerido é essencial para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E aí, o que a gente fala? Assim, a gente, na Defensoria Pública, a gente, hoje em dia, tem um alto número de demandas de medicamentos de alto custo? Não tem. Primeiro, por essa questão, né? A competência agora federal, a gente, infelizmente, tem que encaminhar para outro órgão quando bate ali na gente, que é a Defensoria Pública Federal, que faz um trabalho brilhante, mas está em pouquíssimas cidades. A gente tem, né, em Vitória, salvo engano, Colatina e Linhares. Eu acho até que estavam fechando essas portas, mas eles fazem um acesso fechando, então. Eles fazem o atendimento virtual para todo o Estado, praticamente, mas é difícil, gente. É difícil quando a gente tem uma pessoa que a gente não tem um acesso informacional, tecnológico, e até o próprio conhecimento, né, de que é um direito que merece ser, sim, judicializado, para ser observado, aí, quanto mais a gente tem uma fragilidade desse acesso à saúde. E aí, o que a gente, hoje em dia, a gente pensa como uma estratégia para ver os direitos serem efetivados? É trabalhar justamente com o que vocês falaram, na articulação. O Poder Legislativo agora aprovou essa lei, né, do João Coser, assim, que fala o programa estadual, né, das pessoas com esclerose múltipla. Então, o que seria o ideal? Eu posso fazer uma petição ali para o juiz para pedir para alguma coisa ser efetivada, mas eu tenho certeza que uma articulação com o Poder Executivo vai ser mais efetiva. Que aí vai pensar num grau talvez macro, e vou te falar que muitas das vezes a nossa conversa com a Secretaria de Saúde num canal extrajudicial tem sido mais efetiva do que a judicialização. E, fora isso, é trabalhar nacionalmente mesmo, para a incorporação, sim, de novos protocolos, de medicamentos, de terapias. Hoje em dia, na Defensoria Pública do Estado, a maior demanda da gente é a consulta com especialistas. Se você pensa nessa perspectiva, será que um paciente que demora 6 meses para fechar um diagnóstico, quanto tempo que ele demorou para ser consultado com um especialista? Então, esse é um problema gravíssimo que a gente tem que pensar numa estrutura, sim, de articulação. Vamos judicializar se for necessário, vamos. E o que é importante, além da Defensoria, além de eu estar aqui aprendendo muito com vocês, é essa parceria com a sociedade civil, com os pacientes, porque a gente consegue qualificar a atuação dos órgãos. Então, é isso que a gente está fazendo aqui como uma coisa efetiva, é justamente a gente abrir esses canais para fazer construção coletiva para efetivar direitos. E, para isso, a Defensoria está à disposição. Bom? Muito obrigada, doutora Maria Gabriela. Agora nós vamos ouvir as intervenções aqui do público. Antes, deixa eu só fazer alguns registros de presença. Raquel Marquezine, eu acho que é isso, da César da Serra. Cíntia Dias Portugal, César também Serra. Magna Neri, pronuncia Neri, né? Sempre tive essa dúvida. Magna Neri, da Associação de Defensores do SUS. E aí depois eu vou fazendo outros registros. Inscrições abertas. Deputada Irine já
Quer registrar, deputada? Gente, eu cheguei atrasada, então estou bastante sem moral, né? Mas... A senhora sempre tem moral, deputada, pela sua história, pelo seu compromisso e a seriedade. Então, fique muito tranquila, não temos dúvidas disso. Obrigado, minha presidenta. Eu vou presidir uma comissão às 13 horas, então eu não vou poder ficar. Então, assim, vai comer. Preciso me alimentar um pouquinho para poder presidir a outra comissão. Mas, obviamente, qualquer resultado que saia dessa reunião, qualquer encaminhamento, nós seremos informados aqui pela nossa presidenta e estaremos juntas, né? Aqui a gente funciona muito tranquilamente. Essa é uma comissão que a gente funciona muito parceira e harmoniosamente, porque nós temos as mesmas responsabilidades com os direitos humanos. Então, contem com a minha solidariedade. A ausência física não é ausência de compromisso. Sim, sem dúvida, deputada. Tá certo? Então, bom final de reunião para todas e todos e todas. Muito obrigada, minha querida. Enquanto as pessoas vão fazendo as inscrições, eu vou fazer, então, mais alguns registros. Vitor César da Silva, do Raridades, Ana Cristina Ribeiro, da Rede de Pacientes de Esclerose Múltipla, Caroline Calmon, também do Raridades e paciente. Tem um nome aqui, depois eu confirmo com elas. Alguém para fazer inscrição? Andressa tem uma questão de ordem. Quer fazer no microfone, Andressa? Por conta da transmissão, se não tiver no microfone, não consegue captar. Em cima da fala da Carol, que ela deu o exemplo do tratamento da neuromodulação, aí eu gostaria que a Ilka desse, explicasse os comentários que ela tem visto, e, na verdade, não é só comentário, ela tem visto mesmo mudanças na vida das pessoas, inclusive na dela. O primeiro dia que eu fui lá, que eu encontrei com eles fazendo tratamento, ela falou de uma característica específica do sono dela. E ela me relatou também de outras pessoas que sentiram muita melhora ainda no início do tratamento da neuromodulação. Aí eu queria que ela falasse um pouquinho sobre esses exemplos aí. Ótimo. Vamos só, antes da Ilka responder, vamos só abrir para mais uma pessoa aqui que já quer falar. E aí é bom que a gente pode fazer comentários de todo mundo aqui na mesa. Pode ser? Então, tá bom. Segura um pouquinho aí, Ilka. A fome também. Segura aí. Fica à vontade, Magna. Boa tarde a todos, a todas. Então, como eu sou da saúde, né, e me sinto bem à vontade para falar, porque eu também acompanhei a minha grande amiga Andressa, né? É uma pessoa assim muito especial. E quando a Andressa esteve em crise, a primeira vez que ela esteve em crise, assim, nós, colegas, amigas de Andressa, nós ficamos apavoradas. Porque, nós não conhecíamos, nem ouvíamos dizer sobre a esclerose múltipla, mesmo sendo da saúde. É um espanto, assim, porque as pessoas não têm conhecimento. Não têm conhecimento. Ela está dentro da saúde e elas não sabem o que são esclerose múltipla. Fibromialgia, porque eu tenho também uma dor, como a Irine falou aqui, é uma dor insuportável, como a doença do Crohn, também, que eu tenho, são doenças que as pessoas não têm noção e não sabem o que é. Então, voltando a Andressa, o que ela estava sentindo, ela percorreu, ela fez um caminho de meses para saber o que era a esclerose múltipla, e Andressa só foi, vamos dizer, enfraquecendo, piorando. A situação de Andressa ficou muito ruim, muito difícil. Nós ficamos com medo de perder a nossa colega. Foi uma situação muito ruim, porque ela foi para... Primeiro ela foi para o clínico, depois ela foi para o otorrino, pensando que era labirintite.
até ela chegar foi no neuro, aí depois do neuro ela teve uma, assim, vamos dizer, Deus na frente, e ela teve uma sorte de encontrar um profissional no dia que ela teve uma grande crise, que levaram ela para a Unimed. Ela bateu lá com um médico que já me atendia e que ela já tinha marcado a consulta e iria ainda na próxima semana, e ela conseguiu chegar, e ele foi bem atento, um gastro, que encaminhou Andressa para o neuro, né, que acabou internando a Andressa. Andressa dentro, assim, de um hospital da Unimed. Pois é, então, assim, porque os óbitos chegam e, na verdade, a gente não sabe se o profissional ali ele está qualificado para saber realmente o que é uma esclerose múltipla. No caso, o médico, a enfermagem, toda a saúde, a gente não tem esse conhecimento. Então, por isso, é muito importante, importantíssimo, que o nosso Estado, a Secretaria de Saúde, que possivelmente, como que vocês colocaram, que é em torno aí de 45 mil pacientes, né, porque a gente não tem esses dados, não tem essa concretude, não tem essa pesquisa, uma pesquisa mais coerente da quantidade, né, de pacientes, talvez seja até mais do que isso, né, e nós não temos esse número, para levar até o secretário de saúde. Camila está aqui como nossa representante, que eu falo com ela que ela me representa em tudo. Então, eu fico bem tranquila. E eu fico no pé dela, gente, é assim. Eu fico no pé dela. Então, assim, para levar para o serviço de saúde do SUS e mostrar o que são essas doenças raras e misteriosas, porque quando você vai falar para um profissional de saúde, para um fisioterapeuta, para um enfermeiro, o que é esclerose, o que é Crohn, as pessoas não sabem. Então, nós sofremos porque nós sabemos o que nós passamos. Então, levar isso até o secretário, tendo aqui essa comissão de Camila, de João, Irine, a doutora aqui, Maria, né? Nós sabemos das dificuldades, mas uma grande representação para nós. Muito obrigada. A gente tem mais uma última inscrição. Júlio César de Oliveira, taquigrafia. Boa tarde a todos, né, que já passamos do meio-dia. Eu quero dizer o seguinte, a esclerose múltipla, ela tem, como eu aprendi assim, né, há 25 anos atrás, quando fui diagnosticado, ela tem, são os tratamentos secundários, né, que é o urologista, cardiologista, a fisioterapia e várias outras. Só que, no Estado, a nossa dificuldade são, para fazer, no caso do diagnóstico, são os exames que nós precisamos. Eu posso dizer, por exemplo, de própria pele, né? Vou dizer, eu tenho exames solicitados pelo Estado há mais de 5 anos e até hoje não fui chamado. E eu já fiz os exames. Todos os exames que a gente necessita fazer aqui, em 15 dias, eu consegui fazer num hospital em Belo Horizonte, o Sara Kubitschek. E todas aqui o Estado mostra, na televisão, nos meios de comunicação, que a saúde está excelente. Mas pode até ter o profissional. Mas a dificuldade para chegar até o profissional é muita. Eu digo por mim, estou dizendo tudo isso, porque eu sinto na pele. Tá? Eu moro em Vila Velha, tenho os profissionais que a gente precisa, tem que passar pela unidade básica, que vai para regulação, que não sei o quê. E até hoje, já tem mais de um ano que eu estou esperando um geriatra
Aí todo mundo fala assim, pô, mas o geriatra para você? Não, eu vou fazer 67 anos. Não é porque eu necessito, eu não sei assim, diretamente, que eu necessito de um geriatra. Mas a esclerose múltipla me obriga a ter esse atendimento. E tem mais de um ano e a gente não consegue. Então, quer dizer, e todo mundo diz, o Estado mostra na televisão que tem profissional. Tem, pode até ter. Não vou dizer que não tenha, mas a dificuldade, a burocracia para você chegar nele é muita. Tem exames de ressonância magnética que você chega, você demora 2, 3 anos, quando você consegue fazer, a máquina está quebrada. Ah, não tem profissional. E isso dificulta para a gente. Então eu gostaria, né, de que colocasse isso em pauta. Essas dificuldades, essas necessidades que a gente tem, que coisa. Entendeu? Obrigado a todos. Agora, Caroline Calmon. Gente, nós temos só mais 2 pessoas inscritas, tá bom? Só para avisar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar a respeito sobre as pessoas que ainda mesmo tendo o hospital de referência, que é o CAM, mas ele não é um hospital de referência em relação à porta aberta para quem está com algum sintoma naquele momento. Nós não temos um hospital porta aberta em relação à esclerose múltipla, tá? Então, nossas queixas, principalmente do SUS, né, na verdade que eu estou falando, a pessoa está em surto, ela não sabe onde ir, porque o UPA ou o posto de saúde não consegue encaminhar para o CAM, então precisa de passar por vários locais e naquele momento é desesperador para a pessoa. Então, esses pacientes que estão em surto naquele momento não têm, é o que a gente precisa. Nós precisamos de hospital, porta aberta para quem tem o sintoma e está em surto, para aceitar os pacientes. Tá? É isso a minha fala. Muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Deputada, eu gostaria de falar diretamente à senhora e pedir o seu apoio. É muito difícil para quem é paciente, para mim, que tenho diagnóstico desde 2012, é muito rico, mas é muito difícil ouvir tantas variantes e tantas questões que envolvem a complexidade do acesso ao tratamento, ao próprio diagnóstico. Tudo parece tão difícil, tão complexo, que a minha preocupação neste momento é: será que vamos conseguir, deputada? Será que efetivamente a gente vai ter uma lei que garanta a esses pacientes, que tenham acesso amplo, como a doutora Carolina sugeriu, que tenha acesso a várias terapias, como alguns colegas ponderaram a dificuldade, acesso a exames? Será que a gente vai conseguir, deputada? Não, ótimo, eu estava querendo saber só se tinha outras pessoas que iam falar. A gente vai voltar para as falas aqui na mesa, mas antes eu queria começar respondendo qual é o seu nome mesmo? Vitor. Vitor, será que vamos conseguir? Olha, nosso esforço ao abrir a comissão é exatamente para pressionar. Esse, inclusive, é um tema, a nossa comissão é uma comissão de defesa dos direitos humanos, eu fiz questão de falar disso no início, direitos humanos abarca muitas coisas, entre elas o direito à saúde. Uma das coisas que a gente falou também é a importância da Comissão de Saúde da Assembleia debater o tema. Quando a gente pensou em trazer essa discussão para cá, é exatamente para evidenciar, do ponto de vista dos direitos humanos, as várias negligências, as vários aspectos que são invisíveis, como muito bem foi falado aqui, e contribuir no sentido de pensar estratégias para a gente enfrentar o tema no âmbito do Estado do Espírito Santo. A doutora Gabriela foi muito feliz ao trazer uma reflexão que talvez a gente consiga avançar muito mais dialogando com o Estado do que necessariamente judicializando.
Você fala da importância das leis e eu entendo a importância delas e mesmo com elas a gente tem dificuldade em avançar. Quero dar um exemplo concreto. Aqui no Espírito Santo, nós aprovamos em 2023 a lei que garante cannabis no SUS, no estado do Espírito Santo. E até hoje, com lei, a gente enfrenta a dificuldade de garantir o acesso na regulamentação da lei. Já estivemos na CESA, já apresentamos projeto de lei complementar para alterar o projeto de lei que foi aprovado, porque na nossa concepção, o texto, no formato como foi aprovado, é um texto restritivo, e acreditamos nas incidências políticas para fazer avançar essa política pública no Estado do Espírito Santo. Então, eu queria só falar assim, do nosso compromisso para tentar contribuir nessas incidências. O caminho não é fácil, não é de uma hora para outra, mas a gente precisa de disposição e de interlocutores que contribuam para isso, e a gente espera poder contribuir. Eu acho que a nossa equipe está aqui sistematizando tudo que vocês falaram, eu também anotei vários pontos. No geral, é prática da nossa comissão, após provocar debates, ter incidências concretas, então a gente tenta transformar isso dentro dos instrumentos que nós temos no Legislativo. Quando eu falo em instrumentos, aquilo que compete ao deputado, projeto de lei, indicação, requerimento de informação, incidências políticas, dialogando com secretários, com o próprio governador, enfim, dentro dos canais que a gente tem de incidências políticas. E a gente espera dar para vocês retornos sobre esses desdobramentos. Uma coisa eu já te digo, assim, a gente é muito sério com o nosso trabalho à frente dessa comissão. Prova dessa seriedade é que a gente topou trazer essa discussão para cá. Por que eu estou falando disso? Porque, pensando o formato da casa, em tese esse tema teria que estar na Comissão de Saúde e não na Comissão de Direitos Humanos. Mas a gente, do mesmo jeito que a gente tem demanda, doutora Maria Gabriela, de todas as áreas, eu tenho pedido de tratar temas da educação e a gente vai deliberar assuntos, porque a gente entende que direitos humanos perpassa de fato tudo isso, né? Em muitos aspectos a gente está falando de violação de direitos humanos. Então, quando a gente tem a negativa no acesso ao atendimento, não tem o tratamento adequado, a gente entende sim que é uma violação ao direito humano. Então, a gente quer debater aqui. Tá bom? Então, vou voltar para cá, começando pela Ilka. Pode ser, Ilka, que está aqui. E aí voltamos para a mesa com falas mais rápidas e breves. Pode ser? Não vou marcar tempo, mas o compromisso da gente tentar ser sucinto nessa última intervenção aqui. Ilka, com a palavra. Certo. Boa tarde. Eu gostaria de primeiro passar uma orientação em relação à situação de surto, né? Aqui em São Paulo também nós chegamos à conclusão que no momento de surto, por ser uma emergência, a gente deve se dirigir a um pronto-socorro que tenha atendimento de portas abertas, que tenha neurologista. Esse pronto-socorro vai ter um neurologista especializado em esclerose múltipla e vai fazer o atendimento necessário para a esclerose múltipla, porque teve um comentário sobre essa situação, né, de surto. Eu falei assim, não, eu tenho que passar essa informação. E esse pronto-socorro vai fazer esse atendimento do surto, que daí seria a pulsoterapia, para esse atendimento de emergência. E depois você tenta retornar com encaminhamento para o seu neuro de encaixe, para você fazer o procedimento pós-surto, só para orientação. Agora, voltando para a resposta para Andressa, e até para a Fono, que está aqui conosco na mesa. Eu fiz 20 sessões de neuromodulação. Eu fiz as primeiras 5, eu fiz por um estudo, tá? Porque pelo SUS aqui não tem, o plano de saúde não tem. Via particular, e cada sessão de neuromodulação aqui em São Paulo, ela é em torno de R$300. E para ela surgir um efeito, é importante que você faça umas 10 neuromodulações, né? Para ela surgir o efeito de você tentar recuperar aquelas suas sequelas. Então, primeiramente, eu fiz as minhas 5 primeiras, foi por um estudo para sono, porque a grande maioria dos portadores de esclerose múltipla sofrem com insônia. Ou a gente não consegue dormir, ou a gente
dorme picado, cochila, acorda, ou então quando é no meio da madrugada você acorda e não consegue dormir mais. É muito ruim, porque isso traz outras consequências, né? A irritabilidade, a fadiga, como foi citado aqui também. Então, eu falei assim, então eu quero fazer neuromodulação para insônia. E, impressionantemente, eu não sofro mais de insônia. Então, para insônia, que é uma das sequelas da esclerose múltipla, me ajudou muito. Eu durmo determinado... Agora eu estou um reloginho. Determinado horário eu já estou na cama e determinado horário eu consigo dormir 8 horas seguidos, sem interrupção. Está sendo uma maravilha. Depois eu fiz mais 10 sessões no estudo também, para incontinência urinária, porque eu tinha os escapes, né? Então, fraldinha sempre, porque a qualquer momento escapava. Então, fiz 10 sessões de incontinência urinária e eu não tenho mais incontinência urinária. A minha incontinência urinária mudou para emergência urinária. Então, eu consigo chegar até o toalete para poder utilizar. Antes, não. Eu tinha o escape. Aí, voltando, né? Eu fiz mais 5 sessões. A gente também tem esse problema, a Fono citou, né? Com disfagia, de estar se alimentando, ter que mudar até a alimentação, porque às vezes a gente está comendo e para alimento na traqueia, né? No esôfago, e a gente fica sufocada. Então, eu já estava tomando medicamento para disfagia, para refluxo também, né? Porque uma coisa puxa a outra. É incrível, quando a gente tem uma doença crônica, vem um pacote de outras doenças aproveitadoras, né? O meu neuro fala que tem doenças que elas são aproveitadoras. Elas aproveitam que você tem já um diagnóstico e vem outras doenças se aproveitando disso e tomando conta ali. Então, eu já tinha começado o tratamento para disfagia quando eu fui fazer mais 5 sessões de neuromodulação e a aplicadora da neuromodulação perguntou para mim o que mais te incomoda. Eu falei assim, no momento o que mais me incomoda é a disfagia, né? E eu não sei conforme como ela aplicou, eu não sei ao certo, não sei se foi isso ou não, mas eu tive, ao invés de regredir com a disfagia, eu acho que ela teve um efeito reverso e ela fez ativar, é uma suposição, tá? Eu acho que ela fez ativar a disfagia. Então, assim que eu terminei a neuromodulação, eu fui parar no pronto-socorro, porque eu não conseguia engolir nem saliva. Então, tem tudo isso que você tem que fazer com uma pessoa especializada que possa te ajudar, né? Nessas questões da disfagia também. Fiquei 8 dias internada, né? Tomando medicação venosa, via oral, comendo só alimento pastoso, que foi bem complexo. Mesmo assim, a neuromodulação, ela é assim, eu nunca imaginei ver algo do tipo, né? Acho que faz uns 15 anos que eu ouvi falar de neuromodulação, mas era algo muito, muito, muito distante. E esses últimos 2 anos, eu ter tido contato e ter tido a oportunidade de estar fazendo e sentir na pele o quanto é eficaz, foi muito enriquecedor, né? A Andressa veio aqui com a gente para poder participar. Participar não, que ela não chegou a fazer, né? Porque tem que vir de inscrição. É gratuito, porque é estudo. Mas ela viu outros colegas nossos, né? Colegas que perderam o tato fino da mão, que eram músicos, que não tocavam mais, utilizaram a neuromodulação e voltaram a tocar novamente. Pessoas que não estavam mais andando, voltaram a andar. Muito enriquecedor, né, para quem vem aí de muitos anos vendo a forma progressiva e agressiva que a esclerose múltipla é com a gente e nos pega de surpresa, né, mudando toda a nossa rotina de vida, e você conseguir recuperar de uma sequela que é irreversível. Você vê que você consegue se refazer novamente, né. Tá muito enriquecedor na minha vida ter recuperado algumas coisas, né? Que é a minha insônia e a minha incontinência. Espero conseguir melhorar algumas coisas ainda. O meu perambular, que eu tenho uma dificuldade, né? Um lado esquerdo do meu corpo é ruim ainda. E é isso. Parece um milagre. Parece um milagre. No dia que eu fui lá, estava chegando lá em São Paulo, aí ela falou, Andressa, vem aqui que a gente está participando do tratamento aqui da neuromodulação.
Aí cheguei lá e o Ilka falou, ó, fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso, aquilo. Parecendo que eu estava assistindo um milagre, entendeu? Vendo a cura da esclerose. Parece que é um negócio milagroso mesmo. Mas é isso. Obrigada, Ilka. Obrigada. Só para finalizar, assim, eu acho que é bom o relato do paciente, porque a gente não faz promessas milagrosas, né? Então, é um tratamento adjuvante. Então, ela também fez outros tipos de reabilitação associada, provavelmente, à técnica, né? Que é o que a gente faz de expertise. Então, assim como tem outras tecnologias, laser, né, outras bandagem, outras tecnologias que a gente usa no processo terapêutico, a gente usa também a neuromodulação. E tem que ser muito individualizado, cada paciente vai responder de um jeito, então tem que tomar um pouco de cuidado. E a nossa meta aqui não é nem colocar isso para todo mundo, porque não é isso que a gente pretende. Mas, de fato, os efeitos são, quando dá o efeito, então, por que 10 sessões? Então, a gente chama, tem uma explicação que eu não vou, mas é uma fase de indução, geralmente nos 5 primeiros dias você faz uma fase de indução e depois, nos outros 5 dias, você continua nessa fase de indução e depois a neuroplasticidade. Então, existe uma explicação neurobiológica para isso. Mas aí eu queria fazer uma proposição aqui, se eu puder, que eu acho que o Vitor traz uma questão, né, que é muito angustiante, nós como cidadãos, todo mundo pensa nisso, mas e aí, né? Como é que a gente vai ver, então, o pragmatismo disso tudo? Talvez, eu não sei como é que é o modelo da comissão, mas talvez montar um GT, um grupo de trabalho, onde eu possa ter vários personagens, então, o representante do paciente, o representante da universidade, que eu me coloco à disposição, o representante da CESA, o representante desta casa, e a gente vai ter uma série de reuniões e colocar isso no papel, e eu acho que você consegue concretizar um pouco mais essa pressão política, que eu acho que é importante, e todo GT tem que ter as suas entregas. E aí a gente vai ter um produto e com data, e talvez a gente consiga avançar um pouquinho. É uma ideia, não sei como é que vocês trabalham, mas talvez a gente possa colocar essas pessoas juntas. Obrigada. Acho que todos nós tivemos, né, a oportunidade de falar de várias questões aqui. Fico feliz novamente, agradeço novamente a oportunidade. Quero aproveitar esse momento também para trazer duas. Sempre que a gente fala, tem essa oportunidade, depois surgem as dúvidas. Onde nós estamos? Onde os pacientes estão? Como é que a gente acha vocês, né? Então, assim, a gente tem hoje uma página no Instagram, se chama Esclerose Múltipla ES, onde todas as pessoas que se interessam pela área, os pacientes, cuidadores, familiares, né, eles podem estar participando. E hoje, o nosso grupo do WhatsApp, a gente sempre gosta de pontuar assim, ele é voltado para o paciente. Ah, Tayane, por que ele não é aberto? Porque lá nós conseguimos conversar com todos, dar resposta, dar um feedback, auxiliar, tirar dúvidas e trazer também, como a gente fala, é um grupo de acolhimento. Então, os pacientes lá, eles relatam seus sintomas, suas angústias, suas dúvidas. E quando a gente abre para qualquer um entrar, fora do Espírito Santo também, a gente acaba perdendo esse modelo, né, que a gente está tendo, porque hoje a gente ainda não tem, infelizmente, uma associação, né, que já esteja estruturada, mas lá é mesmo para pacientes, e a gente tem um ou outro que é mãe, né, mãe, esposa, mas que, de modo geral, o grupo, né, é para pacientes, e que o convite para entrar nesse grupo, caso tenhamos, né, pacientes que queiram entrar, é só entrar lá no nosso Instagram também, e a gente sempre busca auxiliar a todos que tenham dúvidas. Obviamente, nós também somos cercados de dúvidas, né? Mas, às vezes, a gente vai tentar buscar o caminho, achar onde a gente encontra a solução, vai tentar entrar em contato com os médicos, vai perguntar a algum paciente que já fez aquele processo, como ele consegue, dar o caminho para chegar na defensoria, quando ele não consegue esse suporte, quando o plano de saúde, quando a pessoa tem plano de saúde, né, o que ela tem que fazer, qual é o caminho, se tem que judicializar, se dá certo, se não dá. Os programas, né, que alguns laboratórios eles também têm programas de assistência ao paciente que fazem isso, né, de forma gratuita. Então, assim, a gente busca mesmo levar
a informação para todos os pacientes e para todos aqueles que têm essa demanda e essa necessidade. Esperamos, né, que a passos largos a gente consiga fazer essa lei rodar, as coisas acontecerem, não só para os pacientes com esclerose múltipla, mas para todos os pacientes com doenças raras no estado do Espírito Santo, porque eu acho que é muito importante, reforçando novamente que a esclerose múltipla, por muitas vezes os sintomas são invisíveis, então vocês não veem, mas a gente sente. Então eu gosto sempre de pontuar isso, porque é muito difícil, é muito fácil quando a gente vê alguém com uma perna quebrada, está faltando um dedo, é muito mais fácil, mas quando a gente não compreende, assim como, né, os transtornos psicológicos, né, os transtornos mentais, enfim, que às vezes você olhando para a pessoa, você não está vendo o que ela está sentindo, mas a dor existe, como a Ilka já falou, né, a dor neurológica ela existe também, pacientes que fazem uso de medicação para controle dessa dor, que no início é muito difícil de entender por que dói, o que dói, como dói, é igual a fadiga mesmo. A fadiga não é porque eu corri uma maratona, estou cansado e vou descansar. A fadiga do paciente com esclerose múltipla, a gente acorda pensando assim, eu dormi, eu descansei, tá certo, vou caminhar daqui e ali, e assim, é uma fadiga que vai além. O raciocínio fica lento, a fala fica lenta, nada acontece, faltam palavras, tem a névoa mental, então é muito moroso o processo todo da gente se adaptar e conseguir tornar isso, né, fácil de explicar. Porque para a gente que é paciente, é difícil da gente externalizar isso, às vezes para o nosso médico, né? Obviamente os nossos médicos acabam entendendo melhor essas falas, mas estamos aí tentando realmente ter vez e voz para os pacientes, que o SUS ele seja ainda melhor do que ele já é. Nós sabemos que temos as dificuldades, né, tem as particularidades, mas que todos saibam, né, que a esclerose múltipla tem tratamento, que além da esclerose múltipla nós somos pacientes de todo o resto que acontece com todo mundo, então vai ter dias que a gente vai só estar gripado, vai estar com uma sinusite, vai estar com outras coisas, mas que a gente também carrega a questão da esclerose múltipla. Graças a Deus que o SUS ele fornece quase todas essas medicações de altíssimo custo, como a gente falou, né? Agora a gente entrou também com a cladribina, que é bem cara, ela é cobrada por comprimido, é um custo bem mais elevado, mas ela não é uma medicação de uso contínuo, né? Como algumas outras, você faz ciclos e dá uma pausa. Mas é uma medicação mais nova, eficiente, que não exige, né, infusão, ela é feita por via oral, então tem muitos pacientes tendo acesso a esse tipo de cuidado. E, mais uma vez, reforçar a necessidade de acolhimento para os pacientes que são das regiões do interior. Porque se a gente aqui na Grande Vitória, às vezes, encontra e esbarra nessa dificuldade, os pacientes da região do interior, eles ficam ainda mais abandonados. Essa é a palavra, porque é esse o sentimento que eles têm, de abandono. Porque chega na unidade básica de saúde, chega no pronto atendimento, a fala é essa, a gente não trata disso não. Às vezes você está indo lá, nem é porque você está em surto da esclerose múltipla, não. Mas quando chega na anamnese, que você fala que você é um paciente com esclerose múltipla, não, é neurologista, a gente não trata isso, não. Então, é realmente levar capacitação para os profissionais, para que essas pessoas possam ser atendidas, que os centros infusionais eles sejam propagados, porque tem paciente que não vem para consulta, ele vem aqui para tomar 1 hora de medicação e vai embora. Ele faz 10 horas de ida e vinda para vir aqui ficar 1 hora e voltar para o seu domicílio. Então, a gente espera que sim, que isso seja, cada dia seja melhor, que a gente possa cobrar, que a gente tenha a quem cobrar e poder dizer, existe uma lei, é meu direito e vai ser assim porque eu vou fazer acontecer. Então, que a gente consiga. Maravilhosa. Doutora Maria Gabriela. Gente, para encerrar, só ressaltando, Defensoria Pública é uma ferramenta de efetivação de direitos. Então, se vocês têm alguma demanda individual, coletiva, ou até de educação em direitos, porque também a gente, para efetivar, o primeiro passo é você conhecer os direitos que você tem. Precisa também assim, de um trabalho disso, de articulação, assim, pensar na política pública, nessa construção coletiva. A Defensoria está aí de portas abertas, tá, gente? Procure a Defensoria mais próxima de você. Se tiver dificuldade, assim, a gente vai orientar
assim, no passo a passo, para vocês terem um acesso devido ao direito à saúde de vocês de forma plena. E pensando em outra perspectiva, gente, o SUS, diretriz e princípio é participação social, é atendimento humanizado também. Então, tudo que vocês falaram aqui tem a ver com essa efetivação dentro do SUS, dessa política pública tão especial que a gente tem no Brasil, assim, que é o nosso sistema único de saúde. Então, contem com a gente, contem com a Defensoria Pública. E só uma dica também, gente, participem, vocês, como sociedade civil, das consultas públicas para a incorporação de medicamentos, de mudança do rol da ANS, que volta e meia vem essa tentativa de alterar o rol, tá? Com um rol aí excluindo medicamentos e tratamentos muito importantes para os pacientes de doenças raras, tá bom? Conte com a gente. Obrigada, doutora Maria Gabriela, obrigada por todas as intervenções. Doutora Carolina falou sobre a possibilidade de constituição de um GT. A gente avalia sim, até para poder pensar como que seria isso, porque assim, esse nome GT propriamente não está dentro daquilo que institucionalmente tem dentro do legislativo aqui, da nossa comissão especificamente. Enfim, então a gente precisa pensar um pouco o formato mesmo, e a nossa equipe vai se debruçar sobre esse tema. E para além disso, a gente anotou vários questionamentos, indicações que foram feitas aqui para a gente poder desdobrar em ações. E a gente vai dando essas devolutivas para vocês também. Mais uma vez, muito obrigada. Quero só, antes de encerrar, fazer uma retificação na hora da distribuição dos projetos de leis. Eu falei projeto 786 de 2025, mas, na verdade, é o processo 786 de 2025 e o projeto é 10 de 2025, de autoria do deputado Alan Ferreira, e eu indiquei o deputado João Coser como relator. Só fazer esse registro para poder ficar aí na nossa taquigrafia. Queria, antes de encerrar também, fazer um registro muito importante. Não tenho como encerrar essa reunião sem registrar. No domingo, nós literalmente choramos o assassinato da menina Alice Rodrigues, em Balneário de Carapebus, no município de Serra, uma menina de 6 anos. Ontem nós, inclusive, fizemos esse debate aqui na Assembleia. E ontem à noite nós acompanhamos também com muita angústia aqui na cidade de Vitória, o verdadeiro campo de guerra que se tornou a nossa cidade, com a morte de uma pessoa, um ônibus com 35 trabalhadores que retornava do trabalho, esse ônibus foi apedrejado. Um carro da equipe da TV Tribuna também foi apedrejado durante a cobertura. Então, primeiro, registrar toda a nossa solidariedade aos trabalhadores nesse ônibus que foi apedrejado. A equipe da TV Tribuna, que estava cumprindo o seu papel fundamental de cobertura, de informação, então também nossa solidariedade, e principalmente as comunidades aqui da cidade de Vitória, também do município da Serra, que são as principais vítimas nessa guerra, nesse confronto. Recebemos a informação no dia de hoje que as linhas de ônibus que atendem o bairro da Penha tinham sido suspensas, então os trabalhadores são responsabilizados, toda a comunidade que ficam nessa guerra. E como enfrentar isso? Eu acho que esse é o principal desafio e é isso que a sociedade se pergunta o tempo todo. Eu queria afirmar a importância de um olhar multidisciplinar e a integração das forças de segurança como algo fundamental para a gente enfrentar esse cenário. O enfrentamento do crime, do tráfico, exige, obviamente, essa integração e esse olhar. Nós sabemos que esse tema só é enfrentado também a partir de vários terrenos. Não é apenas com a dimensão policial. Como eu disse, isso requer integração das forças de segurança, isso requer aprimoramento policial, prevenção, investigação, perícia, ações de prevenção à violência, especialmente nesses territórios onde a gente tem grupos que são grupos vulneráveis. E, por último, se a gente pensa, por exemplo, no cenário do Estado do Espírito Santo, e é um indicativo importante, a gente tem um cenário hoje de bastante precariedade
na Polícia Civil, por exemplo, que é a polícia investigativa. Então, como pensar o enfrentamento do crime, o enfrentamento disso que está colocado desses grupos armados nos territórios, se a gente não tem o investimento da força policial, por exemplo, que tem o papel investigativo. O crime organizado se enfrenta com inteligência também. Isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Então, para além de deixar aqui a minha total solidariedade a todas as vítimas, comunidades, trabalhadores que eu mencionei aqui, mais uma vez cobrar uma lógica de segurança pública que combine prevenção nesses territórios e que combine também inteligência. Então, esse é o nosso pedido diante disso que a gente vem enfrentando no Espírito Santo e que, obviamente, assusta todos nós, principalmente as comunidades aqui envolvidas. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião deste colegiado, que será ordinária a realizar-se no dia 9 de setembro, às 11 horas, no plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis.